Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, nova compra no São Paulo, já temos novo reforço para o técnico Hernan Crespo, fora outros jogadores surgindo, jogos muito importantes acontecendo, tudo isso e muito mais eu atualizo aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Galera, São Paulo vai enfrentar um jogo importantíssimo no final de semana contra o Palmeiras, jogo duríssimo, em que nós já estamos criando uma grande expectativa, né, para o São Paulo arrebentar nesse jogo em todos os sentidos, e aí nós já temos uma atualização referente a isso, que é o Lucas Moura jogar, né, o Lucas Moura, se ele vai jogar ou não, e muito provavelmente o Lucas seja poupado ou colocado menos tempo contra o Curitiba, jogo no meio da semana no Campeonato Brasileiro, para ser poupado, né, e ser poupado mesmo, e ficar à disposição contra o Palmeiras, porque é um jogo semifinal, é um jogo neste momento mais importante do que o brasileiro. Claro que o brasileiro são todos os jogos são finais, né? Mas uma semifinal contra o Palmeiras com chance de título paulista, nesse momento a diretoria ser mais importante, e aí tem essa questão do Lucas podendo ser poupado. Eu acho que mesmo ele sendo poupado contra o Curitiba, ele talvez jogue um pouquinho, né? O Crespo não vai deixar de priorizar o Campeonato Brasileiro, mas o Lucas pode ter um certo resguardo em colocar o Lucas no Brasileiro neste momento, por conta do jogo importantíssimo contra o Palmeiras no Campeonato Paulista, né, no Paulistão. Então tem essa questão do Lucas, são essas as informações. Lucas que está renovando seu contrato, não sabemos ao certo a data, mas vai ficar, né, provavelmente vai ficar entre 1 a 2 anos a extensão, a renovação contratual com o Lucas no São Paulo, que é algo muito positivo, que é algo muito bom. Então, galera, provavelmente o Lucas seja poupado, não entre ou entre pouco contra o Curitiba, para jogar full, né, toda a carga contra o Palmeiras no Campeonato Paulista no final de semana, né? Galera, temos uma outra excelente notícia, um outro reforço que está me agradando bastante, que é o André Silva. Departamento médico de São Paulo quase vazio, hein, galera? Muito bom, e nós vemos uma carga menor de jogadores lesionados por questões musculares. Então é muito bom o que está acontecendo, e agora o André Silva está recuperado, está à disposição do técnico Hernan Crespo. O André Silva, vamos falar na questão de elenco e banco, para mim é mais jogador que o Tapia. O Tapia ali, eu tenho um certo carinho pelo Tapia, porque é um cara muito voluntarioso, fez uns golzinhos importantes, ele é muito raçudo, mas ele é abaixo tecnicamente, né? A verdade é que o Tapia, ele é abaixo tecnicamente. O André Silva não. O André Silva, para mim, não é um jogador do nível do Caleri. Caleri é melhor, muito melhor que o André Silva, mas o André Silva, ele é um bom centroavante. Ele é um cara que sabe fazer gol. Para mim, o André Silva enriquece demais esse time de São Paulo, esse elenco de São Paulo. Pô, o Caleri precisa ser poupado, tá expulso, não pode jogar, tá meio machucado, tá meio fadigado muscular. Põe o André Silva. O André Silva, pra mim, supre a ausência do Caleri com muito mais qualidade que o Tapia. André Silva vem de bons jogos antes de se lesionar, né? Vem com números bons também. A verdade é que, vamos falar a verdade, né? É relativamente fácil você jogar no São Paulo. O atacante no São Paulo, ele tem que ser muito ruim mesmo, pra não fazer gols. Porque o São Paulo, mais de 85% dos jogos no ano, na temporada, são contra times de menor expressão pela grandeza do São Paulo. Então é raro, você vai ter ali pouquíssimos jogos contra um Palmeiras, um Flamengo, times que têm elenco talvez superior ou que batam de frente com o São Paulo. Então, pro centroavante, pro cara conseguir fazer gol no São Paulo, é muito fácil. Você geralmente vai pegar times até que grandes, mas times se recuando contra o São Paulo. Pega essa partida que o São Paulo acabou de detonar o Grêmio. O Grêmio é um time inferior ao São Paulo, mas é um time grande também. Olha o que o São Paulo fez com o Grêmio. A tendência dos times entrarem com medo contra o São Paulo é alta. Então o centroavante, ele tem que ser muito ruim para não conseguir fazer gol no São Paulo. Então o Tapia, assim como o André Silva, tem bons números pelo São Paulo. E o André Silva, para mim, tem mais qualidade que o Tapia. Para ser banco, na composição do elenco, para enriquecer o elenco de São Paulo, para mim o André Silva hoje está um passo à frente do Tapia, e é uma volta felicíssima, né? Porque além de nós termos mais um atacante, mais um jogador no elenco que já vinha jogando, que já está adaptado, que já é do time,
mostra o quão melhorou o departamento médico de São Paulo em relação à recuperação e em relação a estar vazio. O Enzo se lesionou recentemente, foi recuperado. Tem jogadores com fadiga muscular que estão sendo recuperados. Tem o Ferreirinha que não está no auge da forma física, mas está sendo recuperado. Muito bom mesmo tudo isso que está acontecendo no São Paulo, que corre junto, né? Nós já acabamos de ter uma melhora muito grande em campo do técnico com o time e toda uma questão estrutural, política maravilhosa que melhorou no São Paulo, e agora o departamento médico também. São excelentes notícias, né? A se comparar com o final de 2025 tenebroso, que nós não tínhamos esperança de nada. Trocou presidente, trocou tudo, foi maravilhoso, né? Está sendo maravilhoso tudo que finalmente está acontecendo no São Paulo em um espaço de tempo muito curto, né? É muito bom pensar que em novembro a gente estava sem esperança nenhuma, com aquela corja imunda, nojenta, falando que 2026 ia ser pior. Aí quando trocou o presidente, né? Ainda bem, graças a Deus, melhorou demais tudo no São Paulo. Galera, Crespo, né, podendo sair do São Paulo, eu acho difícil, né, mas tem sempre um ameaço, né, e agora é do River Plate. O Galhardo, né, Marcelo Galhardo deixou o River e o Crespo é um dos grandes interesses do River, né. Não é surpresa pra ninguém esse interesse do River pelo Crespo, por conta de toda a história, por tudo que a gente já conhece, e aí agora o Crespo fica no radar do River. Só que assim, por mais que o River queira, e eles vêm pra cima mesmo, tanto o River quanto o Boca, de jogador, de técnico, agora o River atrás do Crespo, nesse momento muito difícil do Crespo sair do São Paulo, né? É difícil o técnico abandonar trabalho assim no meio, principalmente quando não está ameaçado. Hoje o Crespo não está ameaçado no comando técnico de São Paulo, né? Muito difícil um técnico abandonar o trabalho assim no meio. Acho que seria muito difícil o Crespo sair nesse momento. Tá rolando aí muito zoom em relação a isso, uma possível saída do Crespo? Está por conta da situação do River e do interesse do River no Crespo. Mas assim, se nós olharmos o panorama mesmo, o São Paulo fala que a diretoria nesse momento trabalha para não perder ninguém, para não perder nenhuma peça. A diretoria já entende, né, estar no meio da temporada, no meio do negócio acontecendo, porque o São Paulo não teve pré-temporada. O São Paulo tá numa questão que precisa tratar todos os jogos como final. Todos os jogos são finais para São Paulo. Então o São Paulo não teve pré-temporada, não teve descanso, não teve a pausa que alguns outros times que ganharam o título tiveram. Então o São Paulo não teve isso no São Paulo. Então o São Paulo entende que já está no meio da temporada, no meio de tudo, então não quer perder nenhum jogador. Claro, né? Se chegar uma proposta para um jogador que não der para segurar, o São Paulo irá perder, mas assim, não quer perder mais de 2, 3 jogadores e não perder o técnico também. Então, por mais que tenha essa conversa em volta do Crespo, neste momento, pelo que eu tenho de informação aqui, é muito difícil o Crespo deixar o São Paulo, por mais que o River esteja interessado. Teria que vir com uma fortuna astronômica para cima do São Paulo e do Crespo, e o Crespo teria que concordar em sair, coisa que eu também não vejo o Crespo fazendo neste momento. Tá? Galera, São Paulo vai enfrentar o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que pra mim é o melhor campeonato do mundo. É o campeonato que eu mais gosto de assistir, porque pra mim são muitos grandes times, tá? É o campeonato que eu mais gosto, mas isso não importa também, né? O que eu gosto, o que eu não gosto aqui. São Paulo vai enfrentar o Curitiba em um jogo em que pode... eu acredito que o Crespo também vai aqui força total, mas de uma certa forma contido. Ele vai tentar fazer uma mescla, né? Ele vai tentar meio que se... Não é poupar, mas se resguardar pro jogo com o Palmeiras. Ele não vai com a cabeça tranquila pra esse jogo contra o Curitiba. Ele tem que ir força total, porque o São Paulo precisa ganhar no Brasileiro também, mas ele vai com a cabeça na semifinal. E ele precisa fazer isso. E aí, nós temos dois jogadores que podem atuar pelo São Paulo agora, que é o Negruti e o Diordiney. Te digo, mas nós já temos um meio de campo espetacular com o Marcos Antônio, o Danielzinho, e o Bobadilha tá fazendo às vezes ali pela direita também, tá tudo muito maravilhoso em relação a isso. Sim, mas agora, além desses jogadores poderem receber oportunidades, o Negruti e o Diordiney, que são jogadores que já estão flertando com uma grande chance, uma grande oportunidade no time titular, sem ser titular, né, mas chances de atuar, de mostrar mais o trabalho, o bom futebol, o momento é ideal. O momento é ideal para colocar esses jogadores. Te digo como assim? É o seguinte, o Luca
Talvez o Luca, que é um jogador que me agrada muito, e eu sei que agrada muitos aí também, muitos torcedores do São Paulo. O Luca, talvez ele tenha sofrido porque não entrou num bom momento do São Paulo. O Luca entrou, talvez o Luca teria se desenvolvido, jogado muito mais se tivesse entrado num ambiente mais favorável para jogo. O Luca entrou no momento em que o São Paulo tava, o Crespo não achava a tática, São Paulo estava perdendo, estava muito bagunçado, estava uma coisa horrorosa estruturalmente falando. Então o jogador, ele sofre com isso, principalmente um jogador da base em transição. E isso tem diferença. Agora, o jogador entrar num time hoje pode estar muito mais certo. O Mike é um desses. O Mike, ele poderia... Eu acredito que ele poderia... É que o Lucas Ramon joga demais, né? Mas o Mike poderia render muito mais hoje no São Paulo porque o time está encaixado. O Mike com o Danielzinho, com o Marcos Antônio jogando essa barbaridade e o Bobadilla se acertando no meio de campo, o Mike poderia render muito mais. O Mike também entrou na tempestade e deu conta do recado. Mas vocês entendem o que eu tô falando? Digamos que o Bobadilla não possa jogar, ou que o Crespo tire o Bobadilla, ou o Danielzinho seja expulso, não possa jogar um jogo ou outro, você coloca o Diordney junto com o Marcos Antônio, junto com o Danielzinho ou junto com o Bobadilla. E com o ataque já... Esse ataque que o Crespo montou com o Lucas, Luciano e com o Caleri. A chance de um jogador, seja da base ou não, contratado, a chance de um jogador jogar bem assim é muito maior do que num time bagunçado. Então, é um momento espetacular pro Crespo ir colocando algum jogador da base, seja meio-campista, seja atacante, seja lateral, seja zagueiro, porque o momento do time é bom. Você tem um craque, quando você tem um craque e você coloca ele pra jogar nesse momento, a chance dele despontar é muito maior. E um jogador mediano, a chance dele jogar bem, jogar melhor do que ele joga, é muito grande também por esse momento. Então o Crespo tem que aproveitar essa boa fase em todos os sentidos. E agora, nesse jogo contra o Curitiba, nós podemos, né, tem uma chance de nós podemos ver finalmente atuações do Negruti ou do Diordney, que são jogadores que já pedem passagem e o Crespo falou que vai usar. E eu confio muito no Crespo para usar a base do São Paulo Futebol Clube. Isso nós não podemos falar do técnico Hernan Crespo. Galera, outro que tá pedindo passagem é o TT, atacante, fez gol, acabou de fazer gol contra o Palmeiras no Sub-20, né? Outro jogador espetacular, outra surpresa boa do São Paulo. A verdade é que nós tivemos um jogo de 3-3 entre São Paulo e Palmeiras, talvez as duas melhores bases do futebol brasileiro, se não for as melhores, né? São das melhores bases do futebol brasileiro, São Paulo e Palmeiras, e o TT fez gol. Uma verdadeira loucura o jogo, né? Um jogo de muito valor técnico, se assim pode-se dizer. TT fez gol também. Já é outro jogador pedindo passagem. Já é outro jogador que está no radar pedindo passagem. Tem o Paulinho, que tá com problema físico, né? E o Paulinho é um outro centroavante também que mostrou ter qualidades, né, espetaculares na temporada passada, né? É um jogador impressionante que pode bater ou ser do mesmo nível do Rian Francisco, mas agora quem fez gol foi o TT e está ganhando cada vez mais vitrine, visibilidade, digamos assim, com o que está fazendo na base e nessa transição próxima do profissional que nós estamos esperando. Outro que jogou é o Pedro Ferreira, Pedrinho Ferreira, nossa joia também. Esse é um jogador que precisa ser muito lapidado, precisa ser feito um trabalho com muito cuidado, porque esse é um dos jogadores que pode ter, assim, uma relevância, uma importância a nível mundial, porque esse é um cara raro, né? Nós encontramos geralmente pontas bons, né? Tem o TT, tem o Luca, a gente acaba encontrando atacantes bons, assim, com uma certa constância, digamos assim. Centroavantes sempre tem, seja bom, seja ruim, sempre estão aparecendo. Agora, um cara igual o Pedro Ferreira, que é um meia atacante, cadenciado, de inteligência, de passe de bola, de criação, aí não é todo dia. Estão aparecendo? Até que estão, mas não é todo dia. Você vê muito mais atacantes e centroavantes do que um jogador, um meia atacante com as características do Pedrinho Ferreira. Do Pedro Ferreira que está, né,
O tempo inteiro. Profissional, sub-20. Profissional, sub-20. E o São Paulo tá muito certo. Quando ele tem a oportunidade de jogar no sub-20, tem que pôr mesmo. Pedrinho, joga lá, vem pra cá. No dia seguinte, tem que trazer o moleque. Vem aqui, aquece aqui, fica com o profissional. Acho que está sendo muito bacana o que o São Paulo está fazendo com o Pedro Ferreira. Sempre que tem a oportunidade dele jogar no sub-20, põe ele lá. Sempre que tem a oportunidade de relacioná-lo com o profissional, tem que colocar, porque isso é para ele começar a sentir. Já está entrando com o Crespo e tem que sentir cada vez mais como é que é o futebol profissional. Para mim, talvez a transição do Pedrinho Ferreira com o que o São Paulo está fazendo, talvez seja uma das mais competentes dos últimos tempos pelo São Paulo. Está, sim, sendo tratado com cuidado. Também chega uma hora que também não tem que ter esse cuidado todo, não. Tem que simplesmente colocar o moleque pra jogar e falar, vai pra cima. Vai pra cima, faz o que você sabe. Tem jogo que tem que fazer isso. Pegar um jogo que o São Paulo esteja ganhando no Morumbi, né? Pega um joguinho de 1-2-0 no Brasileirão, o São Paulo tá ganhando, aquele joguinho que já tá meio que definido aos 20. Pedro, vai pra cima, sem medo. Começa a driblar, começa a chutar, vai pra cima, tenta dar passe, né? Isso é muito bacana, mas eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo em volta dessa situação do Pedrinho Ferreira. Galera, Matheus Ferreira também, outro meio-campista que me agrada demais. Ele não perdeu um gol, mas ele teve a chance de fazer um gol contra o Palmeiras também. E é um jogador que joga muito. Já começamos aqui, né, uma conversa, uma discussão bem saudável, principalmente aqui em relação à posição do Matheus Ferreira. Que começou, né, ele é um primeiro volante, ele é um meio-campista, e agora está realmente muito... Tidico, ele é meio atacante, ele tá caindo. Realmente, Matheus Ferreira tem momentos e tem jogos que está jogando sim como meio atacante, o que dá pra perceber toda a qualidade, né? Que mais um jogador que já pra mim já está quase pronto já para ir pro profissional. Principalmente nessa composição do Crespo, né? Nesse mistério ou nesse meio de campo muito bem montado do Crespo, que nós não sabemos ao certo, mas a gente sabe, né? Que o Danielzinho hoje talvez seja o mais primeiro volante, mas que chega demais, Marcos Antônio, Bobadilla e toda o entrosamento impressionante desse meio de campo do São Paulo. Talvez o Matheus Ferreira seja um cara ideal também nesse time do Hernan Crespo, que joga de primeiro volante, segundo volante, meia de chegada. Isso é muito bacana. As notícias e novidades só melhoram em relação a isso, né? Nós temos realmente boas notícias e boas novidades em relação à composição, à formatação do elenco, uma vez que o Crespo conseguiu encaixar o time e todos os jogadores que o São Paulo tem à disposição de características diferentes. Então é muito bacana. E o São Paulo acabou de assinar com o Matheus Menezes, mais um centroavante que acabou de fazer um golaço contra o Palmeiras. Ele meteu uma cavadinha ali a la Romário, né? E encobriu o goleiro. Matheus Menezes, um jogador de 18 anos, que também já está basicamente pronto. São Paulo comprou o jogador, São Paulo adquiriu o jogador. É nosso, e já é um outro jogador pedindo passagem. Esse Matheus Menezes também é assustador no bom sentido, o quão já parece estar pronto. Então é aquilo que eu falo. Pega um joguinho meio atravessado que ele foi relacionado pro profissional, André Silva não voltou direito, Tapia, peraí, Caleri não pôde jogar. Coloca esse Matheus Ferreira aí, o Matheus Menezes com o Lucas, com o Luciano, pode dar bom de uma forma impressionante, uma vez que a gente tem o Marcos Antônio e o Danielzinho ali, podendo dar uma assistência, fazendo o time, a engrenagem do time funcionar, com o Lucas Ramon na ponta direita. Pode do nada, o São Paulo ter um centroavante nível Brasileirão Série A, né? Nível futebol brasileiro Série A, do nada, com as coisas sendo feitas certas da forma que estão sendo. Então, galera, são muitos jogadores, né? São muitos jogadores pedindo passagem. E aqui não é aquela loucura de aposta na base, tem que colocar a base. Não é isso. É óbvio que tem que pôr a base, é óbvio que tem que dar chance, mas não é isso. Agora o São Paulo tem muitos jogadores contratados e pode ficar mesclando com esses garotos da base, com essa base muito promissora, seja no meio campo, na meia atacante, de atacante. Agora mudou simplesmente tudo. Mas é isso aí. Vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou atualizando, apurando, trazendo tudo aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse. Valeu e até a próxima.